Vamos iniciar mais um vídeo aqui, apresentando aqui, quem está falando é o Cláudio Joel Lócio, da SNR Sistemas, Sistemas Notariais e Registrais, e nesse vídeo a gente vai apresentar o que é um termo que se fala muito, que é o backup. E para começar, o primeiro ponto, a gente precisa saber o que é o backup. O que é backup? Backup nada mais é do que cópia de segurança. Ah, mas o que é uma cópia de segurança? Pois é, se tu tem dados ou informações importantes no teu computador, você precisa pegar esses dados e fazer uma cópia deles para dar mais segurança se você precisar, por exemplo, restaurar essas tuas informações. No caso dessas informações originais sofrer algum dano, você tem uma cópia reserva. Tá? Por isso que é denominado cópia de segurança. Para explicar o que é cópia de segurança, também a gente precisa falar um pouco sobre segurança da informação. E a segurança da informação, ela possui alguns princípios primários, basilares, que são três, que é a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade. Quando se fala disso aí, quer dizer o quê? Que os dados devem estar íntegros, devem estar disponíveis para quem deve ter o acesso e deve ser confidencial. Ou seja, quando você faz um backup, você precisa seguir esses três procedimentos para que se gere uma maior segurança nesse teu backup. Ou seja, você deve fazer o backup da forma correta, ele deve estar pronto para ser restaurado, caso seja necessário, e ele deve ser confidencial a quem tenha esse acesso. O que é o backup, né? O backup é como eu falei, e novamente, fortalecendo, ele deve ser realizado da forma correta, e ele é o único meio com maior eficiência para se recuperar possíveis dados perdidos. E ele é um excelente mecanismo de auditoria. Por quê? Qualquer procedimento que você nota no teu sistema gestor, você pode, através dos backups, fazer uma verificação para saber se aquele fato determinado ocorreu ou foi provocado. Sem os backups, a gente não consegue fazer esse procedimento. É comum que se não consiga fazer. E lembrando, ele é um único meio para recuperar possíveis perdas. E dando continuidade, o backup ele está ligado diretamente com o direito, com a segurança da informação e com a gestão e governança. Esses pontos aí, por que ele está ligado diretamente ao direito, à segurança da informação e à gestão e governança? Eu vou colocar alguns pontos aqui e vou direcionar. Por exemplo, quando se fala relacionado ao direito, a Constituição Federal diz que deve ser privada a vida de cada um, ou seja, os dados, eles devem ser privados àquela pessoa que é responsável por eles. O Código Civil fala, se você gerar um dano a alguém, você vai poder, por ação ou por omissão, você vai ter que reparar. Envolve também os dados. O Código Penal fala da violação de segredo profissional. O Código de Defesa do Consumidor já traz artigos falando da proteção dos dados. E aí vai, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados é uma lei específica para a proteção de dados. Ela fala da continuidade de negócio, ela fala da boa governança. Só que o mais importante é quando trata da recomendação do CNJ, que ela fala que deve ter o backup, um backup principal, um backup reserva. O provimento 74, que é um provimento da segurança do cartório, que traz métodos de segurança, ele fala dos princípios da disponibilidade, da confidencialidade, da integralidade e também ele vai falar da continuidade do negócio, cópias de segurança, como o provimento 88, ele traz também a fala da continuidade de negócio. Então, completamente relacionado ao direito.
Quando fala de segurança da informação, existem as políticas de segurança da informação, os princípios que previamente já foram abordados, a disponibilidade, os demais, e políticas de proteção de dados para fazer com que os teus dados tenham cuidado. Você deve ter cuidado, um cuidado voltado à segurança da informação deles. E quando se fala de gestão e governança, fala dos controles internos, o plano de continuidade de negócio. Quando fala de plano de continuidade de negócio, por exemplo, se o teu estabelecimento, teus computadores param e você precisa pegar um computador que está funcionando e voltar para um computador que está funcionando, mas ele não tem os dados do programa que você utiliza. Como é que você vai dar continuidade a esse teu negócio se você não tem um backup? Então você vai precisar ter um backup disso aí. O backup, ele promove o plano de continuidade de negócio e favorece a retomada do trabalho com o menor tempo possível. Por isso envolve o direito à segurança da informação e a gestão e governança, dando ênfase ao TI. E aí o backup correto, ele vai provocar uma maior eficiência em face de alguns problemas, por exemplo, a restauração do sistema operacional. Às vezes você faz uma restauração do sistema operacional e ele pega todos aqueles dados que você tinha no teu sistema gestor e volta para o daquela data prévia. Ou seja, tu vai perder essas informações. Ah, mas tem um backup. Então, se você tinha backup, só vai restaurar esse teu backup e vai dar tudo certo. As atualizações indevidas, às vezes você provoca existe uma atualização de algum software na tua máquina que gera um dano a alguns outros softwares da tua máquina. Então, esse backup vai restaurar tais atualizações indevidas. Os malwares, o que são malwares? São malicious softwares, são softwares maliciosos. Algumas pessoas conhecem os vírus, os malwares, os ransomwares, que muitas vezes geram danos ou indisponibilizam esses dados. Mas perdeu o malware, infectou o meu programa, o meu computador. Se você tem backup, você só bota o teu backup em um novo computador, restaura o computador para os padrões de fábrica e coloca o teu backup lá que você vai voltar a trabalhar rapidamente. Isso é um ponto de gestão e governança. Tá? Equipamento danificado. Às vezes você tem um equipamento que de repente você vai ligar e ele perdeu a tua unidade de armazenamento. Uma queda de energia pode provocar isso aí, desligamentos inapropriados, pessoas que desligam o computador sem cautela suficiente de utilizar o procedimento de desligar corretamente. Então isso aí, o backup, ele vai favorecer a retomada do teu trabalho. E aí as principais formas de backup, eu trouxe aqui 3 tipos, lembrando que cada um desses tipos ele deve seguir os padrões adequados para obedecer os princípios da segurança da informação. E aí vai. Existe o backup onde, o que é feito? O servidor, ele contém a base de dados do armazenamento. Então, são feitos backups incrementais nos terminais, utilizando práticas de segurança para deixar disponível só para quem deve ter a disponibilidade desse backup. E aí vai ficar backup em todas as estações. Existe o segundo meio de backup, que ainda hoje é o mais utilizado, que é você utilizar uma unidade de armazenamento externa. O pessoal chama muito HD externo, onde você vai colocar as informações nele. E também utiliza a internet, né? Utiliza fazer a cópia desse conteúdo para a nuvem, alguma unidade de armazenamento em cloud, também são denominados assim. E aí, mas tudo isso aí existe como tornar cada vez mais rápido, porque muitas vezes o backup se torna um procedimento lento porque você tem uma internet lenta, você tem uma rede lenta, ou você tem uma unidade de armazenamento externo lenta também. Então, existem mecanismos, por exemplo, se você fizer um backup de SSD para SSD, você vai ter um backup extremamente mais rápido do que utilizar unidades de armazenamento externo convencionais e internos também, né? Já eu vou explicar o que é SSD para vocês. E um outro ponto, a rede cabeada ela pode ter um barramento 1000, que vai ter um índice de transmissão extremamente alto e vai favorecer esse procedimento de cópia nos terminais da rede. E a internet vai depender da velocidade. Quanto mais alta a velocidade da internet, mais rápido e mais eficiente vai ser esse backup via internet, que é muito importante também. Tanto que o provimento 74, as recomendações do CNJ, ele recomenda que você utilize 2 meios de armazenamento, o qual você pode utilizar um armazenamento externo
e em cloud, tá? Dando continuidade, eu, como falei, vou apresentar um pouco sobre as vantagens do SSD. O HD, também chamado de HDD, né? Ele é uma unidade de armazenamento que pode ficar dentro do computador e pode ficar fora do computador, como aquela unidade que eu passei no slide anterior. Então, o SSD é uma unidade de armazenamento que vai substituir, que traz outros benefícios em face do HDD, tá? A velocidade do SSD é maior, ele não faz barulho, ele é mais resistente contra quedas, pancadas, e ele tem um baixo consumo de energia. Então, vai fazer, ele traz um leque de benefícios. Caso vocês queiram se aprofundar mais nesses benefícios, vocês devem seguir, dar uma olhada nesses dois links que eu coloquei abaixo, que ele traz mais alguns detalhes. É basicamente uma corrida, né? Você vê aqui do lado direito, acredito que seja um Jaguar, um Puma, que ele tem uma velocidade extrema concorrendo com uma Lesma, que é o HDD. Então é basicamente isso aí, não é fictício. Você consegue ligar o teu computador aí em 3 segundos, 2 segundos, mais tardar uns 5 segundos aí, e consegue fazer um backup, por exemplo, um backup que tu leva 1 hora para fazer em um HDD, tu vai levar aproximadamente uns 5 minutos em um SSD. Então é extremamente distinto a questão da velocidade, tá? E o que deve conter nesse backup? Tá? É muito importante selecionar só as coisas úteis que você para colocar nesse teu backup. Normalmente são as bases de dados dos softwares gestores, né? Se você utilizar algum software para fazer o teu negócio funcionar, então você deve utilizar, deve fazer o backup. Se você tem arquivos do Word, Excel, PowerPoint, PDF, que são os arquivos mais comuns, então você deve fazer backup desses arquivos digitais, né? E também quando fala de backup não envolve só o meio digital, não, envolve também o meio físico. Você deve pegar o teu acervo físico e digitalizar também para colocar no computador e também fazer o backup desses arquivos aí. Então é de extrema importância utilizar o backup da base de dados, backup dos teus arquivos e backup também do acervo digital. Esse backup, pessoal, no caso dos PDFs e do acervo digital, eu recomendo um backup incremental diário, que é um backup incremental, é só colocando os arquivos novos e os atualizados também nesse backup, mas o nosso ênfase mesmo vai ser com base nas bases de dados de software gestores, como no nosso caso o Archive 6. Tá? Esse backup a gente já obedece o provimento 74, fazendo um backup incremental, e você deve fazer o backup diário e também ele faz o incremental e deve fazer o completo diariamente. A gente vai explicar também como é que procede com esse backup diário aí para você, tá? Esse backup, você vai pegar a base de dados do software, do Archive 6, você vai pegar essa base de dados, você vai selecionar essa base de dados ou os arquivos de exportação de algum outro software que você utilize, e vai criar pastas. Por exemplo, você vai copiar esse teu conteúdo, essa base de dados aqui, que a gente vai ter outro vídeo falando exclusivamente do software Archive. A gente vai mostrar como é que faz o procedimento. Aqui eu estou explicando o que é o backup e a importância dele e como você deve fazer. E você deve ter um armazenamento externo exclusivo para fazer esse backup, onde todos os dias você vai criar uma pasta. Por exemplo, todos os dias, quando eu falo, o dia útil, aquele dia que você trabalha, no final do expediente, você cria uma pasta com o nome backup e a data e copia esse conteúdo aqui para dentro. No dia seguinte, você não vai substituir esse conteúdo, você vai copiar em uma nova pasta. E aí, assim por diante, tá? Esse é um procedimento quando a pessoa vai conseguir fazer uma auditoria. Ah, perdi um dado que eu fiz dia 23, então vamos lá dia 23 verificar o que foi que ocorreu. Então existe essas possibilidades aí, é um excelente ponto de auditoria, inclusive exigido pela Lei de Proteção de Dados, pelo provimento 74. Tá? Recomendo sempre no final do expediente e fazendo sempre da maneira correta. As pastas, cada um com o seu dia.
E aí, uma recomendação que a gente faz, faça seu backup diariamente, né, em dias úteis de labor, o dia útil que você trabalha, que você alimenta o sistema, que você faz qualquer procedimento, você faz o backup, tá? Tem dúvida? Então liga para a gente ou abre um chamado também no site e a gente vai poder te ajudar com esse procedimento de backup. Não deixa de fazer backup, tá? O backup é a única maneira de você restaurar as suas atividades, continuar o teu negócio, fazer o cartório voltar às atividades convencionais caso você sofra qualquer dano na tua base de dados, tá? Solicita um treinamento aí com a gente, tá? Sucesso e muito obrigado pela atenção. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo, né?